Vai ficar. Agora tá dando no delas. Oi! Oi. O quê? Tá com um eco. Acho que é por causa da TV. Não, eu acho que é por causa do celular. Não, mas o meu tá mutado. Ah, é por causa da TV mesmo. Pronto, muta o celular. Oi? Deixa mutado o celular. Para ver se melhora o eco. Pronto. Então, vocês estão me ouvindo? Ah, não, vai continuar. Pronto. Estão me ouvindo? Não, é o meu mesmo que está com eco. Não é o delas. Peraí. Nossa, estranho, não era para estar com eco, se eu mutei no... Ah, tá. Peraí. Tô fazendo errado. Pronto. Pode desativar o som de... Pode ativar o som de vocês. Deixa eu ver se vai ativar. Tá escutando? Tô escutando. Eu vou compartilhar a tela. Tá escutando? Vou ter que deixar o celular lá. Bom. Peraí. Pronto. Estão me ouvindo agora? Certinho? Não, tô me escutando. Ah, beleza. Dá pra escutar? Vocês estão vendo o material? Não, sim. Dá pra escutar mais direito? Dá, tá baixinho, mas eu consigo escutar. Peraí, vamos ver. Conseguem falar para me ouvir? Peraí, deixa eu... Tu entrou aí, viu? Ah, tá, é o som do notebook. Peraí. Eu quero colocar o... Para mim ver vocês o que eu falo. Pronto. Vocês estão vendo o material? Vamos sim. Ah, beleza. Deixa eu fazer uma... É que tem um jeito de deixar o... Como foi que eu fiz aqui? Enviar para o dispositivo. Estranho.
É que tem um jeito de eu ver vocês compartilhando, sabe? Aí era isso que eu tava tentando. A irmã tá vendo nós. O quê? A irmã tá vendo nós daí? Tô vendo. É só porque quando eu mostrar a tela, eu não vou ver vocês. Aí eu tava querendo colocar como se fosse uma nuvenzinha assim, aí dá pra ver vocês, sabe? Sei. Peraí, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Oh, meu Deus, eu A gente fiz esses dias e não tô conseguindo fazer agora. Cadê? Não vai dar tempo, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom, depois eu tento fazer isso. Então, meninas, Pai do Senhor, estão todas aí, né? Graças a Deus. Vamos começar o nosso estudo. Raissa está aqui do meu lado, ela não quer aparecer hoje. Perdoe a cara de cansaço, que a semana foi corrida. Mas, peraí, eu vou interromper aqui a compartilhamento, que eu vou compartilhar outra coisa com vocês. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. A Fernanda ela vai participar depois, vou colocar para gravar. Já está gravando já a ligação lá no grupo. Certo? Bem, vamos orar para iniciar e depois vai funcionar esse nosso estudo. Senhor meu Deus, em presença, Pai, neste momento, para te glorificar e te abraçar, Senhor, pela vida das tuas servas que estão, Pai, participando de tudo nesse momento. Senhor Jesus, queremos pedir a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre o nosso lar. Abençoe, Pai, a vida das tuas servas, em nome do teu Filho amado Jesus. Traz a nós, Senhor, o conhecimento da tua palavra, que venhamos ser alimentadas por ti, meu Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, meninas, hoje a gente vai estar estudando sobre o Antigo e o Novo Testamento, tá certo? Vocês podem me interromper aqui caso tenham alguma dúvida. A Fernanda está batendo. Deixa eu compartilhar com ela, tá? Só um minutinho. Deixa eu responder ela aqui. Esse computador, quando ele vai pegar. Deixa eu fechar e abrir de novo. Eu achei que ia fazer pelo lá e tem só o material por aqui. Não, eu ia gravar pelo celular, porque o celular, ele grava a tela, tá entendendo? Responde, Fernanda. Respondeu o quê? Deixa eu respondendo aqui. Então, meninas, eu vou compartilhar a tela aqui, porque a gente vai assistir um vídeo, tá? Um introdutório. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá. Agora eu consegui. Aí vocês me falam se vocês estão ouvindo o vídeo certinho, tá? Tá bom? Se estiverem ouvindo, vocês falam aqui para mim. Estão vendo a tela? Estão vendo? Vou dar play. Se você abrir uma Bíblia protestante e olhar o índice, notará que os primeiros 3/4 formam uma coleção chamada Antigo Testamento. Se você olhar para a lista de livros, verá que é composta por 39 obras menores agrupadas em 4 seções principais. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, seguidos pelos livros históricos, os poéticos e, por fim, pelos livros dos profetas.
Isso parece simples, mas na verdade é mais complicado e muito mais interessante. Essa organização dos livros em um único volume, chamado Antigo Testamento, é uma tradição cristã posterior que se desenvolveu depois de Jesus e dos seus apóstolos. Na tradição judaica antiga, essas obras estavam todas em rolos separados e eram concebidas como uma coleção de 3 partes, chamada Tanar. É um acrônimo hebraico para Torá, que significa instrução, Neviim, que significa profetas, e Ketuvim, que significa escritos. A Tanar tem os mesmos livros que o Antigo Testamento protestante, mas é organizada de maneira diferente. A Torá corresponde ao Pentateuco, mas os profetas são 4 livros narrativos históricos com 15 obras nomeadas em referência a profetas específicos. Depois disso estão os escritos, uma coleção diversificada de textos poéticos e narrativos. E esse formato de 3 partes é muito, muito antigo. É mencionado em textos judaicos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, a sabedoria de Ben-Sira, até Jesus de Nazaré o mencionou. Isso porque essa forma de 3 partes está relacionada ao formato de composição dos próprios rolos. Se você prestar atenção, descobrirá que cada rolo foi organizado com referências que ligam o livro à coleção maior de 3 partes. Então, quem juntou todos esses rolos? Foi um processo longo. Alguns dos famosos colaboradores são conhecidos, como Moisés ou Davi, mas a maioria dos autores permanece anônima. Na Bíblia, eles são simplesmente chamados de escribas, ou os profetas. Esses escritos foram formados ao longo da história de Israel à medida que gerações de escribas proféticos coletavam histórias e poemas anteriores e os integravam em composições maiores. No fim, todo esse material formou a Biblioteca Unificada de Escritos, a Tanar. Fica claro, a partir dos textos dos Salmos e nos Profetas, que esses escribas proféticos acreditavam que o Espírito de Deus estava guiando todo esse processo, de modo que, por meio de palavras humanas, Deus fala ao seu povo. É por isso que eles amavam esses textos, estudando-os, integrando-os numa coleção unificada. Não sabemos exatamente quando esse processo foi terminado, mas foi nos últimos séculos antes do tempo de Jesus. Na sua forma final, a Tanar oferece uma interpretação profética da história de Israel que afirma revelar os propósitos de Deus para resgatar o mundo inteiro. E embora não possamos tratar de toda a coleção em um vídeo, é útil ter uma visão geral do que falam esses escritos. A Torá começa com Deus criando e abençoando um importante pedaço de terra, o nosso mundo. E Deus o confia a uma criatura que reflete a imagem divina, humano, ou em hebraico, Adam. Deus escolhe a humanidade para governar o mundo como reis e rainhas da criação. E a pergunta é se eles confiarão na sabedoria de Deus para discernir o bem e o mal, ou se vão preferir ser autônomos para definir o bem e o mal para si mesmos. Mas há outra criatura com os humanos. Uma serpente misteriosa. Ela está em rebelião contra o Criador e seduz os seres humanos a se rebelarem de forma tola contra a generosidade de Deus. Como resultado, a humanidade é separada de sua fonte divina de vida e exilada de um jardim de bênção para morrer em um deserto perigoso. A partir daí, a humanidade continua se espalhando e redefinindo o bem e o mal, e as coisas logo vão de mal a pior. Eles constroem cidades atormentadas por violência e opressão, o que aponta para a fundação de uma cidade chamada Babilônia, onde as pessoas se colocam no lugar de Deus. E agora, o conflito básico do enredo da Bíblia está definido. Deus quer abençoar o seu mundo e governá-lo por meio dos seres humanos, mas agora eles são o problema. Eles estão sob a influência do mal. Eles são tolos e sem visão e se dirigem para a autodestruição. E isso é tudo uma preparação para a solução de Deus. Precisamos de um novo tipo de ser humano. Então Deus promete que um novo ser humano virá e não vai ceder à serpente. Na verdade, ele vai esmagá-la e será esmagado por ela. A partir daqui, a história traça a linhagem prometida a um homem e uma mulher, Abraão e Sara. Deus confia a eles a mesma bênção divina dada à humanidade na primeira página. Assim, eles deixam a Babilônia para uma nova terra, que é como um jardim, que Deus promete dar à sua família. O que segue é a história da família de Abraão. 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, seguido por 12 filhos.
E temos bastante esperança, até que nos deparamos com uma história super disfuncional e destrutiva da família deles. Eles mentem, traem, quase matam uns aos outros, sem mencionar os escândalos sexuais. Mas o que você esperava depois da história do jardim? Eles são humanos. Por fim, a família de Abraão acaba sendo exilada no Egito. Todas essas falhas da família de Abraão formam um pano de fundo sombrio para os poucos momentos de brilho na história. Deus segue comprometido com essas pessoas. Ele até faz uma promessa eterna a eles, chamada de aliança, de que vai resgatar e abençoar toda a humanidade por meio deles. Não fica claro como exatamente ele fará isso. Mas a família de Abraão está no auge quando deixa seus esquemas egoístas e confia na promessa de Deus com uma fé radical. A partir daqui, a família cresce, eles acabam sendo escravizados no Egito e somos apresentados a outro personagem principal da Torá, Moisés. Deus o levanta para resgatar os israelitas e levá-los para um monte, onde todos são convidados a um relacionamento de aliança com Deus. Eles recebem 613 termos do relacionamento, diretrizes para se tornarem novos tipos de seres humanos, que vão representar fielmente Deus para o mundo. E Moisés é o mediador desse acordo, porque ele é incrível. Ele é o grande profeta que fala a palavra de Deus a Israel. Ele é um sacerdote que os representa diante de Deus. E ele é até chamado de rei, líder de Israel e libertador na hora da necessidade. Mas, à medida que a Torá avança, os israelitas erram feio. Eles violam a aliança e até Moisés se rebela contra Deus. Na verdade, a Torá termina com Moisés prevendo que o fracasso de Israel vai continuar ao entrarem na terra prometida e eles vão acabar no exílio de novo. Mas ele tem esperança de que Deus cumprirá sua promessa de resgatar Israel. Um dia, ele cobrirá as falhas deles. Ele curará seus corações egoístas para que possam realmente amar a Deus e viver. E então Moisés morre. E as frases finais do rolo da Torá são surpreendentes. Elas avançam no tempo e então ouvimos os escribas proféticos que deram forma a Tanar. Eles refletem sobre a história de Moisés a partir do seu ponto de vista e nos contam que nunca mais na história de Israel surgiu um profeta como Moisés. Cara, eu queria que o outro profeta sacerdote rei como ele aparecesse. E com isso vamos para Neviim. Ele tem duas subcoleções. Primeiro, os antigos profetas. 4 narrativas sobre a história de Israel na Terra Prometida contadas na perspectiva posterior dos profetas. As coisas começam muito bem com a liderança de Josué. Lemos que ele é bem-sucedido porque ele é como Moisés e medita nas Escrituras dia e noite. Mas por fim, até mesmo Josué falha, começando a longa e violenta queda de Israel rumo à autodestruição, assim como Moisés e a história do jardim previam. Essas histórias focam no fracasso dos reis, profetas e sacerdotes de Israel, como mentem, traem e matam uns aos outros e adoram ídolos. É basicamente uma repetição mais longa e sangrenta das falhas dos ancestrais. Mas tem alguns pontos positivos. Deus reafirma sua promessa da aliança de abençoar a humanidade por meio de um novo humano. Será um rei da linhagem de Davi. E você tem algumas histórias sobre pessoas, como Davi ou Salomão, que têm momentos como Abraão, quando confiam em Deus, mas nunca dura. E, se você não sabe, a família de Abraão acaba onde eles começaram, conquistados e exilados na Babilônia. Mas lembre que toda essa história está sendo contada da perspectiva posterior dos profetas, e eles sabem que o exílio não é o fim. Então eles organizam essas histórias do passado de Israel como guias para a sua esperança futura. Quando Deus resgatar o seu povo da Babilônia, ele vai enviar aquele novo rei, que será como Moisés, Davi e Salomão nos seus melhores dias. Na verdade, é disso que se trata a segunda parte de Neviim, os últimos profetas. Há 3 obras grandes e 12 menores conectadas a profetas específicos. E esse formato lembra intencionalmente os 3 mais 12 antepassados de Gênesis, cujas histórias de fracasso contêm as sementes da esperança futura. Esses rolos proféticos são cheios de referências cruzadas que os conectam à narrativa da Torá e dos profetas e levam a história adiante. O trabalho dos profetas de Israel era ser como Moisés, acusar o antigo Israel de fracasso e corrupção e adverti-lo sobre o resultado iminente, o dia do Senhor, que terminou com a derrota e o exílio na Babilônia. Mas os profetas também prometeram que Deus tinha um propósito, purificar o seu povo
e recriar um novo Israel, que seria fiel, assim como Abraão. Eles viverão em uma nova relação de aliança com Deus, sob o reino do governante prometido, que é descrito como um novo Moisés, mas chamado pelo nome Davi. Ele restaurará a bênção de Deus para o mundo inteiro. A conclusão do Neviim é como a da Torá. Há uma nota dos escribas proféticos da Tanar. Eles refletem sobre toda a história até agora e pedem aos leitores que aguardem a chegada de um novo profeta como Moisés, que eles chamam de Elias. Ele anunciará a chegada do Deus de Israel para purificar e salvar o seu povo. A partir daqui, passaremos para a terceira e final subcoleção da Tanar, Ketuvim, uma coleção de diversos pergaminhos. Cada um foi elaborado para se conectar aos principais temas da Torá e dos profetas e desenvolvê-los ainda mais por meio de uma tapeçaria elaborada de referências cruzadas. Por exemplo, o rolo dos Salmos é aberto com 2 poemas que estão conectados ao início da Torá e dos profetas. No primeiro salmo, encontramos o justo, que é descrito como um novo Josué, um líder bem-sucedido que medita nas Escrituras. Ele é como o rei prometido por Moisés e como a eterna árvore da vida no Jardim do Éden. O Salmo 2, então, identifica essa figura. É o rei prometido, o filho de Deus, da linhagem de Davi, que vai derrotar o mal entre as nações e restaurar a bênção de Deus ao mundo. E o resto do livro dos Salmos ensina o povo de Deus a orar enquanto aguarda essa esperança futura. Depois temos os livros de sabedoria, que abordam algumas das questões mais difíceis levantadas pela história da Torá e dos profetas. Provérbios soa como Moisés na Torá. Confie em Deus, seja fiel e obediente, e você terá paz e sucesso. Mas aí, Eclesiastes e Jó refletem sobre a complicada história de Israel e dizem: tentamos isso, mas não é tão simples assim. Esses 3 livros carregam uma conversa profunda sobre o que significa viver sabiamente num mundo bom e muitas vezes confuso de Deus. 2 dos últimos livros da Tanar a serem escritos oferecem uma contribuição crucial. O rolo de Daniel recorda a longa história do fracasso e do sofrimento de Israel como uma estranha porta de esperança para um novo futuro para o mundo. Um dia, esse novo ser humano prometido pela Torá e pelos profetas vai chegar. Ele será pisoteado pelas inclinações animalescas da humanidade para o mal. Mas então Deus o vingará e o levantará para governar o mundo com poder divino. E por fim, o rolo das crônicas reconta toda a história da Tanar, desde o início até o retorno de Israel do exílio. O autor foca na promessa de Deus a Davi de um futuro rei que reunirá o povo de Deus em uma nova Jerusalém e trará bênção divina às nações. As linhas finais do rolo das crônicas foram conectadas aos textos fundamentais de toda a Tanar. Eles mantêm viva a esperança de um retorno definitivo do exílio, apontando para a chegada de um israelita cujo Deus está com ele, para que ele possa subir e restaurar a nova Jerusalém. E é assim que a história termina. A Tanar é uma coleção de rolos de textos hebraicos antigos, elaborada de forma majestosa e intencional. Esses diversos textos de todos os períodos da história de Israel foram tecidos como uma história unificada sobre a promessa da aliança de Deus com Israel e toda a humanidade. Eles foram feitos para uma vida inteira de leitura e reflexão, já que essas palavras humanas incríveis oferecem uma palavra divina de sabedoria e esperança futura que fala ainda hoje. Amém, glória a Deus. Gostaram do vídeo? Amém. Então depois eu vou compartilhar, tá, o link com vocês no grupo desse vídeo para depois vocês assistirem, se vocês quiserem, tá bom? Então, pessoal, eu vou compartilhar agora com vocês a janela aqui do estudo para a gente meditar um pouquinho. Agora eu consegui. Deixa eu fechar essa tela aqui. Pronto. Para a gente meditar um pouquinho agora no Antigo Testamento. Amém? Não se preocupem caso vocês não consigam anotar alguma coisa. A letra tá boa? A letra tá boa? Dá para ler? Boa. Certinho. Então,
Não se preocupem caso vocês não consigam anotar algo, porque eu vou soltar lá no nosso grupo, tá bom? Aí, se vocês quiserem anotar mais alguma coisa, e aí eu vou soltar lá no nosso grupo. Então, vamos lá. Então, o Antigo Testamento, né? Eu passei esse videozinho para vocês como introdução, para a gente saber o que é o Antigo Testamento. Porque assim, a gente vai ler o Novo, a gente já está lendo, né? A gente já está lendo o Novo Testamento e ele mostra muitas coisas, né? Mostra muitas coisas que estão no Antigo Testamento. Por exemplo, as profecias, né? As profecias são exemplos do que a gente tem no Antigo Testamento, né? E aí não dá para a gente ler o Novo sem a gente compreender o que é o Antigo, né? O que é o Antigo Testamento. Então, por isso que eu passei aqui o videozinho para vocês. E a gente agora vai estar vendo o material que ele é mais resumido, tá certo? E no final aqui do estudo a gente vai estar vendo as respostas, né, das perguntas. Mas também não se preocupem, porque eu vou soltar tudo lá no grupo. Então, caso vocês não consigam anotar alguma resposta, não tem problema, vai estar lá no grupo. Vocês vão conseguir anotar depois, tá bom? Então, vamos lá. O Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia cristã e judaica. Ele é composto por 39 livros, né? São 39, que são divididos em três seções. Quais são essas 3 seções? O Pentateuco, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quase que volta aqui, né? Obrigada, gente. Então, a primeira separação do Antigo Testamento é o Pentateuco, né? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui na prática. A gente tem aqui a nossa Bíblia. E aqui no início, a gente vai ter o Antigo Testamento. E aí a gente vai separar esse Antigo Testamento nessas 3 divisões. O Pentateuco, que são esses livros aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os outros, livros históricos, é a 3ª divisão, livros históricos. Quais são esses livros históricos? Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos, certo? E agora a terceira divisão é os livros. Deixa eu. Você falou a terceira já. Já falei a terceira? Não, era a segunda. Desculpa, gente. Livros históricos é a segunda divisão. E a terceira divisão é livros dos profetas, tá? É os livros dos profetas. Os livros dos profetas são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, a gente vai ter essas 3 divisões aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente vai ter essas 3 divisões. O Pentateuco, que são... Pentateuco significa 5 livros, né? Junção de 5 livros. Os livros históricos e os livros dos profetas. Amém? Então, vamos lá. Os livros do Antigo Testamento contêm a história da criação, a história da humanidade
a história do povo de Israel, leis e normas e as profecias dos profetas. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai encontrar essas histórias, que é a história da humanidade, tá certo? A história da criação, que é como surgiu, a gente vai ver ali no livro de Gênesis, a história da humanidade, que foi como a humanidade foi criada, né, como surgiram as primeiras populações. Então, a gente vai ver no livro de Gênesis. Também a história do povo de Israel, como foi que o povo de Israel surgiu. A gente também vai ver no livro de Gênesis, tá certo? E entrando no livro do Êxodo, né, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente já vai conseguir ver leis e normas. E depois dos livros históricos, a gente vai ver os livros dos profetas, que são os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, tá certo? Então, no Antigo Testamento a gente vai encontrar isso. O Antigo Testamento também, conhecido como Escritura Hebraica, narra a história do povo de Israel, suas relações com Deus e estabelece a base da fé judaica e cristã. Ela aborda a criação do mundo, a história da humanidade, a formação da nação de Israel, suas leis, profecias e a promessa de Messias. Mais devagarzinho. Raíssa está falando também um pouco mais devagar. Vamos lá. Um pouquinho mais devagar. Então, o Antigo Testamento, a gente vai encontrar a profecia do Messias. Então, além da gente encontrar todo esse contexto aqui, a gente vai encontrar a profecia do Messias. Vocês estão com a Bíblia? Ótimo. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Isaías. Deixa eu só ver aqui. Eu anotei. Livro de Isaías. É isso? Não. Meu Deus, eu tenho tanto papel que eu não comi. Aqui, achei. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Verso 6. Isaías. Então, a gente vai encontrar no Antigo Testamento a profecia de um Messias. De um Messias. Estão vendo aí? Isaías 9, versículo 6, ok? Vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, aqui a gente consegue ver na profecia de Isaías a promessa de um Messias, né? Alguém, um menino, um homem que viria, como é que eu posso falar? Não é resgatar, redimir. Que viria redimir a humanidade. Se vocês estiverem anotando, podem ficar tranquilos, tá? Eu espero, não tem problema. A gente vai bem devagarinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Certo. Então, vamos lá. Então, em resumo, a gente consegue ver aqui.
Em resumo, o Antigo Testamento trata história. Vamos ver a história do Antigo Testamento. A criação do mundo, o dilúvio, a história dos patriarcas, ó, Abraão, são os patriarcas, tá? São os patriarcas, o êxodo do Egito, a conquista da terra prometida e o estabelecimento do reino de Israel. Então, a gente vê quando tudo começou, a criação do mundo, e a gente vê o dilúvio, a gente vê a história dos patriarcas que foram, através dele, através dele, Israel nasceu, né? E Abraão, Isaac e Jacó. Depois do êxodo, depois de Moisés, depois a gente vai conquistar a terra prometida, que é a terra. E depois o estabelecimento do reino de Israel. Certo? Então, a gente consegue ver tudo isso no Antigo Testamento. Então, vamos lá. A lei. A gente vai ver as leis e mandamentos dados por Deus a Moisés. Então, foi Deus que deu a Moisés a lei, incluindo os 10 mandamentos, as leis cerimoniais e civis. A gente vai ver essas leis no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Vamos lá. O que a gente vai ver também? Profecia. A profecia. Mensagens de profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, que alertaram sobre o futuro, o juízo de Deus e a esperança messiânica. A esperança messiânica de quê? De que viria um Messias para nós. Então, acho importante eu falar aqui com vocês sobre aqui o juízo de Deus. Por que o juízo de Deus? Vocês vão ver lá na frente, no finalzinho do nosso estudo, a gente vai estudar Apocalipse, né? Só que, para você entender o Apocalipse, você também vai precisar ver esses livros aqui, ó. Isaías, Jeremias e Daniel. Principalmente o livro de Daniel, que fala muito sobre o Apocalipse, né? Que alerta muito sobre o que viria, né? Então, lá na frente, quando a gente for estudar o Apocalipse, a gente vai voltar muito aqui, ó, no livro de Daniel, porque ele fala muito sobre o juízo de Deus, certo? Então, vamos continuar aqui. A gente também vê no Antigo Testamento poesia e sabedoria, né? A gente vai encontrar poesia e sabedoria onde? No livro de Salmos, Provérbios e Jó, né? Que oferecem reflexão sobre a vida, a fé, a moralidade e a relação com Deus. Então, esses 3 livros são livros poéticos, né? Que a gente fala, são livros poéticos, como Salmos, que tem canções, que tem louvores, Provérbios, que traz instrução para a nossa vida, e o livro de Jó também, que traz sabedoria e canções, certo? E aqui também, no Antigo Testamento, a gente vai ver o quê? A aliança. Ó, essa questão da aliança, eu vou explicar para vocês bem certinho, tá? Ó, a relação entre Deus e o povo de Israel, caracterizada por promessas e mandamentos e a busca pela fidelidade a Deus. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, beleza.
Então, assim, a aliança, Deus ele fez a aliança com o povo de Israel, tá? Ele fez a aliança com o povo de Israel para que o povo de Israel fosse um povo eleito, fosse a nação de Deus. O que era ser a nação de Deus? Era ser um povo guiado pelas regras do Senhor, pelos seus mandamentos, pelos seus ensinamentos. Então, ele seleciona e ele escolhe o povo de Israel para viver as suas leis. Então, ele tenta fazer uma aliança. Quando a gente lê o livro do Êxodo, do Gênesis, quando a gente lê o livro de Gênesis todo, a gente vai ver Deus toda vez tentando fazer uma aliança. Ele tenta fazer uma aliança com Adão, mas Adão quebra. Ele tenta fazer uma aliança com Noé, mas Noé quebra. Ele tenta fazer uma aliança com Jacó, só que a aliança com Abraão. Ele faz a aliança com Abraão e a aliança de Abraão vai passando de Abraão para Isaac e para Jacó. E a promessa que Deus faz a Abraão é a promessa de que Abraão se multiplicaria e que viraria uma nação. Vamos ver essa aliança? Vocês estão aí com a Bíblia, né? Abram aí a Bíblia no livro de Gênesis, tá bom? O capítulo 12, capítulo 12 de Gênesis. Tudo certo? Boa, vamos ver. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só o versículo 2. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha só, Deus ele faz uma aliança com Abraão, para que Abraão saísse do meio da sua parentela e Deus iria firmar uma aliança com ele, né? Uma aliança com ele. Então, assim, Abraão e Sara já eram avançados de idade, né? Estavam muito velhinhos e eles não tinham filhos, eles não poderiam ter filhos. Só que Deus abençoou a Sara, e eles precisavam gerar um filho chamado Isaac. E através de Isaac, nasce Jacó. E Jacó, ele tem 10 filhos, né? É 10 filhos mesmo, né? É 10 filhos. Ele tem 10 filhos. E através dos filhos de Jacó, se formam Não, é 12. 12 filhos. É que ele pega 2 filhos de José. Então, ficam 12. Uhum. Ele pega 2 filhos de José. Então, formam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos. E através dessas 12 tribos, elas se multiplicam e viram o povo de Israel. Amém? Então, Deus, ele tenta firmar a sua aliança com esse povo. Ele tenta firmar. Só que esse povo sempre está quebrando essa aliança. Deus, ele manda os seus mandamentos através de Moisés, mas eles não aceitam. Eles sempre estão quebrando e fazendo o que Deus não aprova. Né? Vamos ver aqui. Então, a profecia do livro de Isaías, onde promete um Messias, seria um Messias que estabeleceria uma aliança eterna, uma aliança perfeita que não iria se quebrar. Então, essa é a explicação para a profecia, né, do Messias. Vamos ver aqui no comecinho do nosso
do nosso material, que ele fala assim, ó, o Antigo Testamento é fundamental para entender a base da fé judaica e cristã, servindo como preparação para a vinda de Jesus Cristo, conforme visto no Novo Testamento. Então, vocês entendem a importância do Antigo Testamento, porque está servindo como preparação para a vinda de Jesus. Então, por isso que a gente não deve desprezar o Antigo Testamento. Tá certo? Vocês entenderam? Deu para entender? Tá certo? Tem dúvidas? Alguém está com dúvida? Pergunta? Não? Tem certeza? Ah, então tá bom. Então, assim, só para explicar aqui para vocês, Deus ele deu a Torá para Moisés, a gente vê no livro do Êxodo, né? A gente vê os 10 mandamentos. Então, assim, eram leis que o povo de Israel deveria seguir para se tornar o povo de Deus. Eles deveriam seguir essas leis, eles deveriam seguir essas regras. Mas, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente vê várias vezes Israel quebrando essa aliança, saindo da aliança do Senhor e pecando. Então, assim, essa lei que Deus deu era assim: você cometia um pecado, né? Você cometia um pecado. A partir daquele pecado que você cometesse, você sacrificaria a Deus para o perdão do seu pecado, né? Para o perdão do seu pecado. Então, sacrificaria o quê? Um animal, né? Um animal ali, a gente vê no livro de Êxodo ao Deuteronômio, a gente vê os sacrifícios, né, que eram feitos. E através daquele sacrifício daquele animal, você conseguiria o perdão para a sua vida. Mas aí você continuaria pecando. Então, você sempre teria que pedir perdão e sacrificar. Então, assim, através de Jesus que se sacrificou por nós, nós não precisamos mais sacrificar várias vezes para o perdão dos nossos pecados. Porque o sacrifício de Jesus já foi suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados, o pecado todos da humanidade, tá certo? Então, essa é a importância do Antigo Testamento. E agora, meninas, a gente vai ver o Novo Testamento. Eu vou passar aqui agora outro videozinho para vocês, que vai falar sobre o Novo Testamento, tá bom? Se você abrir o índice de uma Bíblia, verá duas grandes coleções, o Antigo... Peraí, deixa eu adiantar. Eu vou mutar aqui meu microfone, tá? O Novo Testamento. Se você abrir o índice de uma Bíblia, verá duas grandes coleções, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento se refere a uma parceria de aliança, que é do que tratam essas duas coleções. Elas contam a história épica e complicada da aliança de Deus com Israel e com toda a humanidade. O Antigo Testamento é chamado de Tanar na tradição judaica. É uma coleção unificada de 39 textos israelitas que foram escritos ao longo de mais de 1000 anos. Por outro lado, os 27 livros do Novo Testamento surgiram num período de 30 a 40 anos. Todos eles foram escritos pela primeira geração de seguidores de Jesus. Desde o início, as comunidades cristãs começaram a reunir e ler esses textos com o Antigo Testamento como uma história unificada que leva a Jesus. O Novo Testamento começa com 4 livros narrativos que, em conjunto, são chamados de o Evangelho. Eles contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, como um anúncio de boas novas. Eles são seguidos por um quinto trabalho narrativo chamado Atos dos Apóstolos. Aqui, o Jesus ressurreto dá uma tarefa aos apóstolos, uma palavra que significa enviados. Eles são nomeados como representantes de Jesus para espalhar suas boas novas em todo o mundo antigo. Depois de Atos, vem uma coleção de cartas dos apóstolos. Foram escritas para oferecer ensino e orientação para as comunidades de seguidores de Jesus, as igrejas.
Existem 13 cartas conectadas ao apóstolo Paulo e não estão organizadas na ordem que foram escritas, mas da mais longa à mais curta. Depois tem a carta aos Hebreus, escrita por um colaborador próximo aos apóstolos, mais anônimo. Depois temos as cartas de Tiago, Judas, Pedro e João. 2 eram irmãos de Jesus e 2 estavam entre os seus primeiros seguidores. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse, uma carta a 7 igrejas que revela uma palavra profética de desafio e conforto a todos os seguidores de Jesus. Então, esses são os livros do Novo Testamento. Mas do que falam? E como eles se conectam ao Antigo Testamento para formar uma história unificada? Pense assim. A Bíblia é uma longa narrativa épica com vários movimentos ou atos. O Antigo Testamento relata a primeira série de atos que te dão tudo o que você precisa para entender a história que se segue. Os temas centrais e o conflito do enredo são organizados em padrões de enredo. E no Novo Testamento, eles são retomados e nos levam ao clímax da história em Jesus. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. O primeiro ato é sobre Deus e toda a humanidade. Deus fornece um lindo templo em forma de jardim para os humanos, criados para governarem o mundo com ele. Mas os seres humanos são tolos. Caem em uma tentação obscura e se rebelam contra a sabedoria de Deus. Então acabam exilados no deserto, onde começam a matar uns aos outros. Eles constroem cidades que espalham seu egoísmo e opressão, levando à grande cidade perversa da Babilônia. Mas Deus ama o mundo e os seus habitantes tolos, então promete um resgate com a chegada de um novo ser humano que destruirá o mal que nos levou à autodestruição. O próximo ato da história bíblica é sobre Deus e Israel e desenvolve os temas e padrões do primeiro ato. Deus chama uma nova humanidade para deixar a Babilônia rumo a uma terra que é como um incrível jardim. Abraão, Sara e seus descendentes, os israelitas. Deus promete que, por meio deles, sua bênção será restaurada a todas as nações. Com certeza, estes são os novos seres humanos que estamos esperando. Mas os israelitas repetem a rebelião da humanidade contra Deus, construindo as suas próprias cidades violentas que levam à autodestruição e a outro exílio na Babilônia. Mas Deus sustenta a sua promessa de que o novo ser humano virá da linhagem de Abraão. Será um sacerdote rei que agora terá que resgatar Israel e a humanidade da Babilônia para restaurar a bênção de Deus para o mundo. Veja como esses dois atos seguem o mesmo padrão. O segundo ato é uma versão mais longa e violenta do primeiro, explorando a trágica condição humana. Mas também destacam a promessa de Deus, que é desenvolvida no próximo ato, os profetas e os poetas do Antigo Testamento. Os profetas acusaram Israel e todas as nações de sua maldade e anunciaram que o próprio Deus viria trazer o dia do Senhor e libertar o seu mundo da Babilônia. Ele faria isso por meio de um sacerdote rei, prometido, que vai sofrer como um escravo e morrer pelos pecados de Israel e de toda a humanidade. Mas depois será exaltado como rei sobre as nações. Ele chamará outros a deixarem a Babilônia e se unirem ao novo povo da aliança, que será parceiro de Deus, para governar uma nova Jerusalém, ou seja, uma nova criação. Assim, o Antigo Testamento termina apontando para um novo ato na história. E quando você entra no Novo Testamento, é a mesma história que agora é levada adiante em Jesus. Vamos ver como. Os 4 evangelhos apresentam Jesus tanto como o filho de Abraão que restaurará a bênção de Deus para as nações, como o novo ser humano que derrotará o mal e restaurará a humanidade à parceria com Deus. Então Jesus é retratado como um ser humano e muito mais. Ele saiu anunciando a chegada do prometido reino de Deus, falando e agindo como se fosse o rei divino de Israel. Mas em vez de se chamar de rei, Jesus se referiu a si mesmo como o Filho do Homem, ou seja, o ser humano que agiria como um servo. Os evangelhos estão afirmando que, em Jesus, o Deus de Israel se tornou o israelita fiel e o verdadeiro humano que fomos criados para ser, mas falhamos. A missão de Jesus era confrontar o mal sombrio que se esconde sob a maldade humana e nos seduz ao egoísmo, violência e morte. Mas como você derrota esse tipo de mal? A resposta surpreendente nos evangelhos é que Jesus venceu o nosso mal permitindo que o matasse no seu trono paradoxal, a cruz,
onde morreu pelo mal e pecado da humanidade. Foi ali que ele praticou o que ensinou, que a não violência, o perdão e o amor altruísta são as coisas mais poderosas do universo. E porque o amor de Deus pelo seu mundo é mais forte que o mal ou a morte, Jesus foi ressuscitado como o protótipo de uma nova humanidade. E isso nos leva à história de Atos. Pelo Espírito, Deus capacita os seguidores de Jesus a espalharem sua vida e seu amor, convidando pessoas a se unirem à família multiétnica de Jesus, a nova humanidade. É aqui que as cartas dos apóstolos se encaixam na história. Eles se comunicam com as primeiras comunidades cristãs e mostram como as boas novas sobre o Rei Jesus mudaram a história e devem mudar tudo em nossas vidas. Também explicaram as boas novas se referindo às histórias do Antigo Testamento e às de Jesus, mostrando como ver nossas próprias vidas como parte da história bíblica. Toda a humanidade está em um exílio babilônico, mas Jesus veio criar um novo lar. Todos vivemos em diferentes tipos de escravidão egípcia, no egoísmo e pecado, mas Jesus morreu como o Cordeiro da Páscoa para nos levar à Terra Prometida. Nossa velha humanidade está destinada ao pó da morte, mas a ressurreição de Jesus abriu um novo futuro para uma nova humanidade. Vivemos na era maligna atual, mas com Jesus e o Espírito uma nova criação está surgindo. Isso nos leva ao livro do Apocalipse, no qual toda a história bíblica se reúne com simbolismo e imagens fortes. Jesus é retratado como um cordeiro ensanguentado que é exaltado como o rei divino do mundo. Ele está tirando seu povo da escravidão e exílio na Babilônia. Ao resistirem à influência da Babilônia, pode ser que eles tenham que sofrer ao lado do seu líder que foi morto. Mas quando você segue o Rei ressurreto, nem a morte pode impedir a nova criação, retratada como um novo templo-jardim de Jerusalém, o lar da humanidade depois do seu longo exílio. Então, na última página da Bíblia, céu e terra são reunidos e os novos seres humanos assumem sua tarefa designada desde o início: governar o mundo juntos no amor e poder de Deus. O Novo Testamento é uma coleção incrível de documentos. Representam o testemunho dos apóstolos que nos leva ao Jesus ressurreto. E por meio do Espírito, essas palavras humanas se tornam uma palavra divina de esperança do primeiro século para o 21. Cada livro mostra como Deus em Jesus e no Espírito está levando o mundo ao seu destino em uma criação renovada. Assim, o fim da história é o início de uma nova, que ainda está para ser contada. E é disso que se trata o Novo Testamento. Amém? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, meninas, a gente vai agora estudar sobre o Novo Testamento, tá? Do mesmo jeito que a gente entendeu um pouco sobre o Antigo, a gente vai estar entendendo agora um pouco sobre o Novo Testamento, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, certo? Deixa eu entrar aqui. Pronto. Então, vamos lá para o Novo Testamento. Estão conseguindo ver certinho? Deixa eu ajeitar aqui. Tá bom, sim. Então, meninas, vamos lá. O Novo Testamento. Qual é o objetivo, né, da gente estudar o Novo Testamento? É entender, né, o Evangelho de Jesus. Porque o Novo Testamento, ele é totalmente, o centro dele é totalmente Jesus Cristo. É nos apontar a vida de Jesus, como ele nasceu, como ele cresceu, quais foram os seus ensinamentos, a sua morte e a sua ressurreição. Esse é o objetivo. E no Novo Testamento, a gente vai encontrar o início da igreja, né? O início da igreja que Cristo deixou como missão para a gente, que ele falou que ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E quem crê e for batizado será salvo. Então, através do Novo Testamento, podemos entender a missão de Jesus.
aqui na Terra. Tanto a sua missão como o que vai acontecer. Pois Apocalipse, ele é o livro, né, do que vai acontecer. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui no nosso material, a gente vai ver um pouco, né, resumidamente, o que é o Novo Testamento. Deixa eu ajeitar aqui na tela, tá melhor para vocês. Pronto. Então, vamos lá. Novo Testamento, né? O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã. A gente viu que o Antigo Testamento, ele é a primeira. E ele tem quantos livros? 39 livros. A segunda parte, que seria o Novo Testamento, ele tem 27 livros, tá? Ele tem 27 livros e é dividido em 4 sessões. 4 sessões, tá? Quais são essas sessões que são divididas no Novo Testamento? O Novo Testamento, ele é dividido com os evangelhos. Alana, quais são os evangelhos? É o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. Alana, por que é chamado 4 evangelhos? Porque nesses evangelhos a gente vai ver a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A gente vai ver os seus mandamentos, os seus ensinamentos e o que ele trouxe para a gente. Então, esses 4 aqui são os evangelhos. A gente vai ver o Atos dos Apóstolos, né, que é o livro de Atos. Aí, o que a gente vai ver no livro de Atos? O livro de Atos é o início da igreja, né? Os discípulos viram a ascensão de Jesus aos céus, né? Jesus deixou a missão, ide por todo mundo, pegai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Só que Jesus, ele fala, né? Não saiam da cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E aí começa o livro de Atos, que a gente vai ver a descida do Espírito Santo, as primeiras pessoas recebendo o Espírito Santo. E aí continua, né? Mas a gente vai estudar o livro de Atos um pouquinho mais para frente, bem interessante. A gente vai ver as cartas e epístolas, né? O que são as cartas? As cartas foram escritas pelos discípulos de Jesus, que a gente chama de apóstolos, né? Quais foram os discípulos de Jesus? Pedro, João, Marcos, né, Tiago, e por aí vai. São 12, né, os discípulos de Jesus. Então, as epístolas foram escritas por eles. A gente vai ver que nem todos escreveram epístolas, né? E, para finalizar, a gente vai ver também o livro do Apocalipse, né, que é a revelação. Então, a gente vai encontrar essas divisões no Novo Testamento. Tá bom? Os 4 evangelhos narram a vida, ensinamento, morte e ressurreição de Jesus Cristo e são considerados por cristãos como a base da fé cristã. Olha só, a base da fé cristã. Então, por isso que é importante a gente começar pelo Novo Testamento. Eu queria muito estudar com vocês o Antigo, mas o Antigo, ele é meio complexo de você entender, é muito grande, é cansativo você estudar. Eu acho assim que para o Antigo Testamento a gente tem que levar um tempinho com ele, tá? Então, por isso, iniciar pelo Novo Testamento, porque a gente vai chegar ao conhecimento de Jesus. A gente vai chegar ao conhecimento da vida e da missão de Jesus. O que ele quer para a gente? Qual foi a missão dele? É isso que a gente vai aprender no Novo Testamento. Então, aqui, eles apresentam Jesus como o Filho de Deus. A gente estava comentando isso ontem, não foi? No nosso estudo, sobre Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que Jesus, ele representa o Filho de Deus, né? E Salvador do mundo. Amém?
Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, a gente vai ver nos 4 evangelhos isso. Então, aí, o Atos dos Apóstolos descrevem as histórias e os ensinamentos dos apóstolos de Jesus. Após a sua ascensão, quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias, se eu não me engano, aqui na Terra. Foi 40 dias. E depois ele foi assunto ao céu, né? A sua ascensão. E também conta como a igreja primitiva começou e se expandiu. Então, no Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso. O crescimento da igreja e depois a sua expansão, né, pelo mundo. É isso que a gente vai ver nos Atos. É bem interessante o livro de Atos dos Apóstolos. Bom? Então, as cartas e epístolas. As cartas, né, escritas pelos líderes das igrejas, né, os líderes cristãos, foi para orientar e ensinar as igrejas locais sobre as questões teológicas e práticas, né? Então, assim, no Atos, a gente vai ver que a igreja cresceu e expandiu. Então, foi assim, foi para várias cidades, né, as igrejas. Não ficou só em Jerusalém ali. A gente vai ver que as igrejas foi para vários lugares. Então, precisavam de instrução, né? Precisavam de orientação. Então, os líderes, a gente vai ver que a maioria, né, foi as cartas de Paulo, foi como instruções para aquela igreja, e não só para aquela igreja, para a nossa vida também, né? Então, aqui, elas incluem as cartas de Paulo, como Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, além de cartas escritas por outros autores, como a carta de Tiago, 1º e 2º a Pedro, 1º, 2º e 3ª a João e Judas. Então, essas são as cartas e epístolas escritas pelos líderes das igrejas, tá bom? E por fim, a gente vai encontrar o quê? O Apocalipse, né? A gente vai estudar o Apocalipse. O Apocalipse, ele é um livro completo, tá? Ele é um livro completo. Até a Jennifer, ela falou, irmã Alana, vamos estudar o Apocalipse? Aí eu fico assim, meu Deus, gente, ela quer estudar o Apocalipse. Porque, assim, o Apocalipse, ele é um livro muito bom de estudar, só que ele é complexo de entender. Então, a gente tem que ir bem devagarinho para a gente ir entendendo ele. O pastor Alan, ele sempre dá um estudo em Apocalipse. E desde pequena que eu vejo ele dando esse estudo em Apocalipse, mas eu fico assim, meu Deus, eu não sou capaz de ensinar o Apocalipse, porque é muita coisa. Mas a gente vai estudar sim, tá bom? Lá no finalzinho da Bíblia. E então a gente vai ver o quê? O Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, né? O mesmo que escreveu o Evangelho, né? Então, contém visões e revelações sobre o fim dos tempos. Então, o Apocalipse, ele é uma visão futura que vai acontecer, né? Fim dos tempos e o tribunal final de Deus sobre o mal. Triunfo, né? O triunfo final de Deus sobre o mal. Então, quando a gente lê a Bíblia completa, a gente consegue ter a visão do início, que é Gênesis, né? Que se inicia ali, e Apocalipse, que é o final de tudo. Então, é muito lindo quando a gente lê a Bíblia completa, porque o Apocalipse, eu sei que pode trazer, às vezes, um pouco de medo, né? Por conta das coisas que estão prometidas. Mas para nós que somos cristãos, que estamos seguindo a Deus, ele é um livro de esperança, porque ele mostra como vai ser a nossa vida, o que a gente vai fazer, como vai ser o céu e como vai ser reinar, como vai ser morar com o nosso Deus, né? Então, ele é um livro de esperança para a gente. Então, em geral, o Novo Testamento apresenta Jesus Cristo como o Messias prometido no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento,
e como o Salvador do mundo. E estabelece os princípios da fé cristã, incluindo a doutrina da Trindade. Vocês lembram que no batismo de Jesus a gente viu a Trindade ali? Vocês estão lembradas? A gente viu ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente vê a Trindade. A gente vê também a doutrina da salvação, é algo que eu vou estudar com vocês, porque é muito importante para a nossa vida. A gente vê a doutrina da salvação pela graça, através da fé, e a doutrina da vida cristã. Então, o Novo Testamento, ele é completo, gente. Ele é completo para a gente estudar sobre tudo, sobre todos os temas. A gente vai ver a salvação, a gente vai ver a vida de Jesus, a gente vai ver a doutrina para a nossa vida cristã, como devemos seguir, né? Então, é isso que a gente vai ver no Novo Testamento. Então, os temas centrais do Novo Testamento. Jesus Cristo. Ele é o principal, gente. Ele é o principal ponto do Novo Testamento. A gente vai aprender muito sobre Jesus. E isso é muito importante. A gente vai ver a figura central apresentada como Filho de Deus, o Messias prometido e Salvador da humanidade. A salvação. A mensagem central do Novo Testamento, que oferece a reconciliação com Deus através de Jesus. Então, a salvação, a nossa salvação, veio através de Jesus. Eu vou explicar um pouco sobre a salvação para vocês. Teve Adão e Eva, e aí eles estavam perfeitos, né, com Deus. Só que Adão e Eva teve a queda, né, que nos separou de Deus. Nos separou através do pecado. E aí, de lá para cá, a humanidade, ela é concebida em pecado, né? O pecado nos rodeia. E só um sacrifício perfeito poderia nos reconciliar com o Senhor. Então, é aí que entra Jesus. Ele veio, nasceu, cresceu e morreu perfeito. Ele venceu o mal. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as tentações, como a gente viu. Ele venceu porque ele era Deus, mas ele também era humano. Então, ele se sacrificou por nós. E aquele sacrifício perfeito nos deu a salvação. E aí Jesus ressuscita, vencendo a morte. Então, através da sua morte, através da sua ressurreição, nós também sabemos que nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. Então, olha como é importante. E através dele temos a salvação. Vocês lembram que eu falei sobre o reino de Deus, né? Pra gente ver. Então, o tema central, um tema recorrente do Novo Testamento é o reino de Deus, descrevendo o governo de Deus sobre a vida dos crentes, olha aí, ó, e a esperança de um futuro reino perfeito. Então, vamos falar agora sobre o reino de Deus. Alana, o que é o reino de Deus? Pensa comigo. Deus, ele queria estabelecer o seu reino com Israel. Lembra que eu falei que Israel era o povo eleito e que teria as leis do Senhor? Israel rejeitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram, eles não aceitaram Jesus como o seu rei. Por quê? Por que eles não aceitaram? Porque eles queriam um rei físico aqui na terra. Eles queriam que fosse um reino mesmo, um reino onde Jesus ia construir o seu palácio, ia ajudar eles nas guerras. Eles queriam esse tipo de rei. Mas Jesus, ele veio como um rei eterno. Ele veio reinar sobre todo o universo. E eles não aceitaram isso. Então, o que? Jesus, ele estabelece o reino dele aqui na terra. Como, Alana? Como ele fez isso? Com nós. A partir do momento que nós aceitamos e acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, que através dele recebemos a nossa salvação, começamos a participar do reino de Deus. Começamos a ver o reino de Deus. Por quê?
porque seguimos o seu padrão aqui na Terra. Então, a gente está vendo, agora a gente vai para o 6º capítulo, né? De Mateus. E a gente já está vendo os mandamentos de Jesus, como participar, como se comportar, né? A gente viu ontem vários mandamentos. E assim, a partir do momento que a gente começa a colocar em prática a nossa mudança de atitude e começa a participar, a se comportar como a palavra do Senhor diz, a gente já está participando do reino de Deus aqui na Terra. Então, o reino de Deus, ele já está entre nós. Você vê, eu vou dizer a minha relação com vocês. Olha só, a nossa relação aqui é uma relação de irmãs em Cristo Jesus, não é assim? A nossa relação com a igreja é uma relação de irmãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque seguimos a Jesus e praticamos a sua ordenança na palavra. Então, já estamos participando do reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra. Mas esse reino vai se tornar um reino perfeito quando a gente for arrebatado e for para o céu. Mas entenda, a gente vai participar de um reino celestial, mas a gente já tem que viver aqui na terra, seguindo as normas do Senhor. Então, vocês conseguem entender a relação do reino de Deus? Então, o reino de Deus já está acontecendo. Essa foi a mensagem de Jesus e de João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, o reino já está aqui. Basta a gente aceitar e se comportar como filhos de Deus que estão no seu reino. Não é bonita essa história, né? Não é lindo e poderoso esse evangelho? Então, esse é o reino de Deus que já está entre nós. Amém? Não quer dizer, olha só, não quer dizer que não vamos deixar de ser pecadores, porque somos pecadores, somos falhos, somos seres humanos vivendo aqui nessa terra, vivendo sobre o pecado, né? Cometemos falhas, erramos. Então, nós podemos sim errar, mas temos que nos arrepender dos nossos pecados. Deixar a nossa vida, né? A nossa vida de pecado e começar a viver a nova vida que é em Jesus. Amém? Então, aqui, a gente já está quase finalizando. O amor, né? Vamos ver aqui um dos temas centrais do Novo Testamento, que é o quê? O amor. Deixa eu ver se eu tô... Ó, a outra folha tá perdida aqui, gente. Deixa eu colocar ela aqui. Então, a gente vai ver sobre o amor. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Aí, foi. Então, vamos lá. Um dos temas também que a gente vai ver é o amor, né? Um tema fundamental, né, do Novo Testamento, enfatizando o amor de Deus pela humanidade. Então, a gente vê... Vocês estão com a Bíblia aí? Vamos ver em João, para a gente ver o amor de Deus por nós. É um versículo muito conhecido. João, capítulo 3, o verso 16, muito conhecido, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu leio um pouquinho mais para frente. Aqui. Então, vamos ler do verso 14 para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, olha só, Jesus falando de Moisés, né? Moisés do Antigo Testamento, que levantou a serpente no deserto para o povo ser curado. Ele está falando, é importante que o Filho do Homem, ele, Jesus Cristo, seja levantado, esteja acima, né? Para que todo aquele que nele crê. Então, a gente está vendo essa relação de reino. Temos que crer em Jesus. E ele tem que estar acima de todos,
né? Para a gente participar do reino dele. Então ele fala, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a gente sabe que quando cremos em Jesus, quando cremos em Deus e nas suas palavras, vamos ter a vida eterna, né? É a palavra de esperança. E o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, a gente consegue ver aqui a missão de Deus, a missão de Jesus. Deus, ele amou a humanidade, ele nos amou, ele viu a humanidade toda, de Adão até o último homem que vai nascer. E ele amou, mesmo a gente pecando, mesmo a gente sendo falho, ele nos amou. E como prova do seu amor, o que ele fez? Ele entregou o seu filho por nós, né? Então a gente consegue ver o amor do Senhor Jesus. Depois vocês podem ler o verso 18, 19, 20 e 21, né, de João, capítulo 3, porque vai mostrar bem bonitinho como Deus demonstra o seu amor por nós, né? E o chamado para amar a Deus e ao próximo. Então, a gente vê no Novo Testamento o amor de Deus, o amor a Deus, o nosso amor para com Deus, e o que? O amor ao próximo. A gente viu ontem, né, no capítulo 5, o amor aos nossos inimigos, né? Onde ele fala: se você amar só pessoas que te amam, o que mais você vai estar fazendo? Né? Até os ímpios amam só aqueles que amam ele. O nosso dever como filhos de Deus, como filhos do seu reino, é amar aqueles que nos perseguem, é amar aqueles que nos odeiam, né? Então você vê o reino de Deus sendo formado na nossa mente, sendo formado na nossa vida. Então, a gente vai ver o chamado para amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente vai ver esse mandamento, né? Amar a Deus, amar ao seu Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Amém? E agora, para finalizar aqui, o último tema é a fé. A importância da fé em Jesus Cristo para a salvação e a vida cristã. Então, como vamos crer em Jesus, né? Através da fé. É através da fé que vem a nossa salvação, porque a gente crê nessa palavra aqui. A gente crê que Jesus nasceu, a gente crê que Jesus viveu, a gente crê nos seus ensinamentos, a gente crê na sua morte e na sua ressurreição. E a gente crê que ele vai voltar. Então, a fé, né, a importância da fé em Jesus Cristo. Isso tudo que a gente vai ver no Novo Testamento, gente. Isso é só um resumo. Mas durante o nosso estudo a gente vai ver todos esses pontos. Então, em resumo, o Novo Testamento é um livro essencial para o cristianismo, que oferece uma visão profunda da vida e obra de Jesus, bem como os princípios e ensinamentos que moldaram a fé. Ele serve como um guia para a vida cristã e a esperança da vida eterna. Então, a gente no Novo Testamento a esperança da nossa vida eterna. Amém? Então, agora, para a gente finalizar, eu vou... Deixa eu sair aqui. E agora a gente vai para as perguntas e respostas. Sim, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre o ensinamento? Tá tudo ok? Eita, Glória! Gente, eu estou muito feliz com vocês anotando. Estou tão feliz. Tá muito lindo mesmo. Então, gente, para finalizar aqui, porque eu não quero ficar abusando muito aqui de vocês, tá bom? Eu sei que vocês têm coisa para fazer.
tá? Então, vamos aqui para perguntas e respostas dessa semana. Vamos lá. Cadê? Aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela. Como eu falei para você, gente, se você... Ai, Alana, não acertei uma pergunta, não acertei uma resposta. Não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema, a gente está passando essas perguntas e respostas exatamente para revisão, tá bom? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, o que é o Velho Testamento? Vocês querem responder? O que vocês anotaram? Vocês anotaram a resposta? Sim? Vocês querem falar? Quer ler ou posso responder? Dá para ouvir, não? Tô ouvindo, tô ouvindo. Quer que eu falar primeiro? Vamos falar. Pode falar. O Velho Testamento é importante para entender a história e a fé do povo de Israel. E também serve como base para a compreensão do Novo Testamento da mensagem de Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. Tá certíssima. Certíssima, certíssima. A resposta está um pouquinho aqui diferente, mas é exatamente isso. O Antigo Testamento, também chamado de Escritura Hebraica, é a primeira parte da Bíblia, né, que a gente viu, da qual é constituída por 39 livros, tá? Então, não tem problema. Ah, Alana, a resposta não está igual. Não tem problema nenhum. Foi a sua compreensão sobre a pergunta, tá bom? Não tem problema. Isso aqui é a resposta só para a gente meditar, tá? Então, vamos lá. A segunda pergunta que foi feita fala dos evangelhos. Qual foi o primeiro evangelho escrito? Marcos? Certíssimo. Se vocês responderam Marcos, tá certo. O Evangelho de Marcos, ele é geralmente considerado o primeiro evangelho. Pode falar. Por que não é Mateus? Por que não é Mateus? Porque Mateus, ele foi escrito depois. Marcos, ele era o discípulo de Jesus. Ele era um adolescente e ele estava ali com Jesus, né? Então, a partir do momento que Jesus foi vivendo ali, acontecendo as coisas, Marcos foi registrando, né? Até eles falam que é um evangelho mais simples, porque foi escrito assim por um adolescente, né? Não foi escrito por um adulto. Mas o primeiro evangelho é o livro de Marcos. Vocês vão ver que depois do livro de Mateus, a gente vai para Marcos. E aí vocês vão perceber a diferença do livro de Mateus com o livro de Marcos. Tanto é que ele é um pouquinho mais curto do que o livro de Mateus. Então, vamos lá. Eu perguntei também para vocês o que seria o nascimento virginal, né? Alana, o que seria o nascimento virginal? O nascimento virginal de Jesus é um dogma do cristianismo, do islamismo. Ele colocou isso aqui, mas não faz muito sentido, tá? Então, deixa eu apagar, vou colocar só. O que sustenta que Maria concebeu Jesus milagrosamente, se mantendo virgem. Ou seja, sem relação sexual. Então, assim, o nascimento virginal é o quê? Foi o nascimento de Jesus, porque a gente acredita que Maria teve Jesus virgem, né? Sem relações sexuais, tá certo? Amém? Vamos lá.
Para qual cidade, né, eles retornaram após a morte de Herodes? Então, qual foi a cidade que José e Maria voltou quando Herodes morreu, que eles foram viver? O anjo do Senhor pediu para eles irem para Israel, mas eles não foram. Foram para Nazaré. Isso, muito bem, muito bem. Foi a cidade de Nazaré que eles foram, José e Maria, né? Que eles ficaram com medo ali de voltar para Jerusalém, né? Porque já tinham tentado matar Jesus. Então eles foram para Nazaré. Certinho. Quais os presentes Jesus recebeu dos magos? Ele recebeu ouro, mirra e incenso. Muito bem, certo? Então foi ouro, incenso e mirra. É a mesma coisa. Tá certo? Tá certíssimo aqui os presentes de Jesus. Vamos lá. Sexta pergunta. Eu pergunto para vocês o que era fariseus e saduceus. Vocês conseguiram responder ou vocês esperaram por hoje? Então pode falar. Responderam. Pessoas religiosas que apenas acreditavam na lei de Moisés e também foram pessoas hipócritas. Importavam mais com a política e eram pessoas muito crédulas que não acreditavam na verdade. Muito bem, exatamente isso. Então, o que eram os fariseus e saduceus? Vocês vão ver que Jesus ele vai bater muito nesses fariseus, porque eram pessoas religiosas que só praticavam as leis judaicas para se aparecer, sabe? Era aquelas pessoas que ligavam muito para a aparência e não ligava para as suas ações, assim, para a intenção do seu coração. Então, eles eram muito religiosos. E eles não acreditavam na verdade. Então, fariseus e saduceus eram dois dos principais grupos religiosos do judaico durante o período do segundo templo em Israel. Então, eram pessoas hipócritas, como a Fabiana leu, eram pessoas que se comportavam, né, de maneira só religiosa ali, mas não se comportavam com as suas intenções. A gente consegue ver isso. E aí, a sétima pergunta: o que é a Trindade? Ela ficou aqui, mas a resposta está aqui. Então, o que seria a Trindade? Vocês responderam? Podem falar. Só um minuto. Peraí, só. Três pessoas distintas. Ah, estava respondendo aqui. Então, a Trindade no contexto do cristianismo refere-se à crença que Deus que existe em três pessoas: o Pai, o Filho, é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, essa seria a Trindade.
Se vocês responderem, tá certíssimo. Então, de que forma a Trindade se apresenta ou de que forma a Trindade age? Vamos ver aqui. A Trindade, ela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai é a fonte de toda a criação e o arquiteto do plano de salvação, né? Seria Deus. Jesus Cristo é a encarnação de Deus. Então, Jesus Cristo é Deus em forma de homem. Então, é a encarnação de Deus que veio ao mundo para redimir a humanidade do pecado através da sua morte e ressurreição. O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Então, como que eu posso explicar? É a força, como se fosse o Espírito de Deus agindo ali, o seu poder, né? Que habita nos crentes. Então, o Espírito Santo é que habita em nós, né? Capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus e o unindo a Cristo. Então, essa é a missão do Espírito Santo. Ele vive em nós e nos faz viver como Deus quer, né? Se vocês responderam isso ou parecido, tá certo também. Tá bom? A pergunta 9, ela é: quais foram os principais discípulos de Jesus? Os primeiros. Desculpa. Quais foram os primeiros discípulos de Jesus? Pedro e André. Pedro e André. Certinho. Eu coloquei aqui os 4, né? O Pedro e André, o Tiago e o João, que foram os que estavam pescando ali naquele momento que Jesus chamou. Mas os primeiros mesmo foi Pedro e André, e tá certinho. Vamos lá. Quais foram as tentações de Jesus? Transformar pão em pedra em pão e atirar de um pináculo e querendo que Jesus adorasse a Satanás. Muito bem, isso mesmo. Essas foram as 3 tentações de Jesus. A tentação do pão, né? O diabo desafiou a Jesus a transformar pedras em pães, né? Aproveitando ali a sua fome, após jejuar 40 dias, né? Então, a tentação do poder, o diabo levou, né, Jesus ali no pináculo do templo e falou: desafia, se joga dali, né? Para os anjos pegarem ele, né? Demonstrando o poder e controle sobre as forças divinas. E a terceira, tentação da riqueza, né? O diabo oferece todo aquele poder para Jesus, riquezas e reinos, só que ele deveria adorar, né, a Satanás. Mas Jesus repreende. Então, essas foram as 3 certinho. E agora, para a gente que cidade, né? Cidade que Jesus foi morar, né? A cidade que Jesus, depois da tentação, ele foi morar. Foi a cidade de Cafarnaum. Então, Jesus ele viveu sim em várias outras cidades durante seu ministério, mas a principal base dele foi em Cafarnaum, certo? Deixa eu ver aqui se tem outra folha, porque eu acho. Ah, tá. É outra pergunta. Deixa eu pegar aqui. Então, a pergunta 12 é: o que é imoralidade sexual? A gente comentou isso ontem. O que é essa imoralidade sexual? É importante a gente saber o que é, porque no Novo Testamento vai falar muito sobre imoralidade sexual, então é bom a gente entender. A Fabiana levantou a mão aí, quer responder?
Imoralidade sexual é sexo fora do casamento. Isso mesmo. Então, a imoralidade sexual, ela é a prática, né, ali do sexo antes do casamento. E não só o sexo, é vários outros pecados, tá? Ó, a gente vai ver aqui. Imoralidade sexual refere-se a qualquer comportamento sexual que viole normas morais ou padrões éticos de uma sociedade, cultura ou religião. Na Bíblia, olha só, na Bíblia geralmente se refere às relações sexuais fora do casamento heterossexual, né, que seria o casamento entre homem e mulher, né? Monogâmico, que é apenas duas pessoas, né? Incluindo adultério, fornicação, que no caso seria o sexo antes do casamento, a homossexualidade, né, que é quando dois homens se casam ou duas mulheres, né? Incesto. Se eu não, se eu não me engano, o incesto é pai com filho, né? E filho com pai. Então, incesto também é pecado sexual. E bestialidade. Essa bestialidade já é outro pecado que seria homem com animais. Eita, peraí. Então, só para a gente finalizar aqui, pessoal, que eu vou deixar a aula gravada aqui para as meninas, né? O celular da Fabiana descarregou, não tem problema. Para a gente finalizar aqui, a terceira pergunta, a 13ª, diz assim: o que foi a lei de Moisés ou a Torá? A lei de Moisés, também conhecida como Torá, refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia que a gente viu, né? Hebraica. Deixa eu mudar aqui a telinha que está me atrapalhando. Pronto. A Bíblia hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são considerados a base da fé judaica, segundo a tradição judaica. Esses livros foram revelados por Deus a Moisés no Monte Sinai e contêm os ensinamentos e os mandamentos e ensinamentos que regem a vida religiosa e ética. Deixa eu ver aqui. Tá pedindo para chamar?